estourou aqui, estourou o microcontrolador e também estourou o resistor de 390 ohms. Fala, meus queridos, sejam bem-vindos no canal Tecmax Service, solução em qualidade. No vídeo de hoje, meus queridos, eu quero incluir aqui a parte 2 desse vídeo, tá? Porque o outro vídeo que eu lancei recentemente, ele deu uma travadinha ali, certo? Então eu quero contribuir com essa parte 2 desse vídeo para ficar uma coisa bem transparente, uma coisa bem clara, tá bom? Para que vocês não fiquem assim prejudicados com aquele vídeo sem entender nada, tá bom? Então esse aqui vai ser o complemento, ou seja, a parte 2 desse vídeo. O sabão em pó, ele ocasionou, né, que a placa entrasse em curto, tá bom? Então, como a placa que eu coloquei para o cliente foi uma placa nova, o que aconteceu naquela situação? Foi trocado, né, o triac da eletrobomba, que é esse triac aqui, ó, o triac da eletrobomba, né, porque não foi verificado lá quando o outro técnico, né, foi fazer uma vistoria, ele não se atentou em olhar se a lavadora ainda persistia em algum curto, né, a não ser o sabão em pó que ele estava, certo? Como ele não se atentou, não verificou, acabou que ela estragou, né, o triac da eletrobomba e ele deixou lá, ele abandonou, deixou a placa lá e não voltou mais, tá? Então, essa cliente, né, a gente vai só recapitular o que eu disse lá no outro vídeo. Então, a cliente, ela me solicitou o serviço, foi lá, eu troquei o triac, certo? E o resistor de 75 ohms, tá bom? Que é esse resistor aqui, ó, que eu deixei bem claro lá para vocês lá no vídeo, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês, ó. Que é esse resistor aqui, ó, de 75 ohms, tá? Que foi trocado. E esse resistor aqui, pessoal, é o resistor de 390 ohms, tá? É o que entrou em curto mesmo, tá? O curto aqui foi severo, tá? Olha aqui para vocês aqui, ó. O curto aqui foi severo, até entrou em curto também o microcontrolador, tá bom? Ah, professor, por que isso acontece? Isso acontece por quê, meus queridos? Porque o curto, ele não para só por aqui, certo? Quando o curto ele é bem severo mesmo, ele estoura tanto o resistor, né, de 390 e desce para cá. Por quê? Porque o resistor de 390 já está na linha do micro. Então o microcontrolador ele manda um pulso para cá, ó, nesse resistor de 390 ohms, na entrada do gate do triac, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que aconteceu com esse triac, para você ver como é que o curto foi severo, ó. Olha lá, meus queridos. Olha só o que aconteceu, tá? Isso aqui é porque o encapsulamento tá aqui, ó. Ó. O encapsulamento ele tá aqui. Vou ver se eu consigo tirar ele aqui para vocês, ó. Certo? Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem o pedaço, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Então, isso aqui é só o encapsulamento do triac, tá? Estragou, já era. Não presta mais, tá? Vai ficar aqui. E aqui, pessoal, é né? Tiramos aqui também com cuidado. O microcontrolador tá em curto também, ó. Ó, tá vendo? Tem algumas pontas aqui já bem carbonizadas, tá vendo? A gente vai mostrar isso aqui para vocês, tá bom? Como você medir isso aqui, tá? Como é que a gente descobre esse curto aí, né? Então aqui tá bem visível, né, que esse curto existe aqui na placa e a gente vai saber como. Como que a gente vai saber quando a gente pega uma placa aqui e o curto só tá aqui? Aí tem muita gente que faz o quê? Vem cá, troca o resistor, né, de 390 ohms, que é esse daqui, ó. Tá localizado igual a esses outros aqui.
e vem cá e tenta trocar, né, o triac. Mas o triac, olha pra você ver. Triac, olha a situação desse triac aqui. Um triac SMD, né, olha aqui. Então aqui foi, o curto aqui foi bem intenso, né. Aí a pessoa não se atenta, né, a pessoa vai lá, troca o resistor, troca o triac, beleza. Trocou. Aí a placa fica lá piscando, igual uma árvore de Natal, não para de piscar. Aí a pessoa vai lá, né, o técnico vai lá, ou um reparador que está iniciando, vai lá, vem cá, troca a fonte, e nada resolve. Aí vai lá e troca o micro, né? Aí vem cá, não sabe, né, que o micro tá ruim, né? Não sabe que o micro tá ruim. Que é desse jeito que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ele não sabe que o micro tá ruim e acaba, né, trocando toda a fonte, acaba fazendo um monte de coisa, certo? Então, nessa situação aqui, ó, o que a gente vai fazer? Por exemplo, você não sabe que o micro aqui tá ruim, você não sabe o que aconteceu no lavador, você só sabe que estourou aqui o triac e o resistor. Troquei o triac e o resistor, né? O triac e o resistor ficou estourado, certo? Aí aqui, ó, que é o mais importante, a pessoa não se atenta, né? O cliente tá lá esperando a placa ser consertada e o técnico tá lá quebrando cabeça, certo? Isso aqui dá para descobrir facilmente até na casa do cliente, tá? Até na casa do cliente. O cliente tá lá com a pilha de roupa, né? E você lá tentando descobrir, sendo que você poderia fazer uma análise aí rápido, em 10 minutos, ou até menos que isso. Muito simples, pessoal. Você pegou um curto desse aqui severo, né, que aconteceu, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que chegou a partir, ó. Na verdade, chegou até a furar, né, o silicone, ó. Tá vendo? A resina aqui, ó. Chegou a furar a resina. Então, o que acontece? Quando vocês pegarem uma placa com essa situação aqui, meus queridos, com essa situação aqui, vocês vêm aqui, ó, na escala ômica, né, ali de apito sonoro, e vão procurar o pino -5 e o pino comum. Deixa eu colocar mais perto aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo, tá? Porque aí fica uma coisa mais clara para vocês, tá bom? Esse aqui vai ser um vídeo rapidinho também, tá? Só o complemento do outro. Então aqui, ó, -5 e o comum. O que vocês vão fazer? Vão colocar a sua ponteira aqui e a outra aqui, ó. Deu para ouvir? Mas ó, deu para ouvir o que aconteceu? Ó. Ou seja, o microcontrolador aqui, ó, tá em curto, tá? Ele tá em curto. Vou mostrar para vocês aqui mais de perto, novamente, o apito sonoro que dá entre o comum e o -5, tá? Aqui, ó. Viu? Olha. Ou seja, isso aqui já identifica que a placa está em curto, tá? Nessa situação seria uma placa nova, tá? Seria uma placa nova, certo? E não tem mais nada o que fazer, vai virar sucata. Só que tem um porém. Se você tiver uma LT15F, certo? Que esteja aí com a fonte ruim ou você usou para tirar componentes e você tiver, né, esse processador aqui, ó, você pode trocar, porque ela tá bonita essa placa, ela não tá ruim, a fonte tá boa, entendeu? É só trocar esse resistor aqui de 390 ohms e colocar outra aqui, certo? Colocar o triac aqui e trocar o microcontrolador, tá bom? Ah, professor, mas isso aqui tá muito carbonizado, já comeu as trilhas, não vou perder tempo com isso aqui não. Bom, meus queridos,
Se vocês não quiserem perder tempo, tudo bem. Mas dá para recuperar? Dá. Certo? Porque é o seguinte, a minha trilha é essa daqui, ó. Tá vendo? Então eu posso muito bem pôr o componente aqui e soldar aqui em cima, certo? Isso aí é critério de vocês, tá? Tem como recuperar? Tem. Se você tiver uma sucata que seja igual, né, o microcontrolador, tem como recuperar sim. E deixar aí, né, para um próximo cliente que quiser usar a placa, tá bom? Mas tem como sim. Quer ver aqui qual é a resistência que ela apresenta em curto? Vamos lá ver. Deixa eu ver se consigo aparecer aqui. Qual é a resistência, né? Vamos ver qual a resistência que me apresenta do curto. Nesse critério aqui. Olha lá, meus queridos. Tá dando... Deixa eu só arrumar aqui para vocês verem. É isso. Olha lá, meus queridos. Tá dando 14 ohms. Tá vendo? 14 ohms. Olha lá, 13.9. 14 ohms. Ou 14R. 14 ohms. Certo? Então tá apresentando aí um curto aí no microcontrolador. Quando você arrancar o microcontrolador fora, o curto some, tá? O curto desaparece. Tá bom, meus queridos? Então, era justamente isso que eu queria falar para vocês lá no outro vídeo, tá? Mas é bom que eu embasei, né, em mais nessa dinâmica também, né, desse critério aqui, né, de estudo, do ensino, né? É bom que eu já ensinei para vocês aqui a questão de ensinar onde está o curto, o que pode fazer nessa placa, entendeu? Então é bom que eu já passei duas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto para rever a parte 2 do outro vídeo que ficou travado, certo? E a respeito lá do disso aqui, né, que o microcontrolador entra em curto, tá bom? Outra coisa que eu queria falar com vocês, que às vezes vocês não conseguiram acompanhar lá, né, não sei se deu para vocês acompanharem, é sobre quando vocês ir na casa do cliente e você técnico, ou você cliente mesmo, você, né, que está com a lavadora aí, certo? Se sua lavadora tiver com esse problema aqui, o que você vai fazer? Não vai olhar no YouTube como trocar uma placa da lavadora. Por quê? Porque se a sua lavadora tiver com curto, né, em alguma peça responsável por algum acionamento que a placa faça, ela pode ocasionar novamente o curto na placa. Ou seja, pode estourar novamente sua placa nova. Então tem muitas pessoas que olham no YouTube como trocar a placa, como fazer isso. Aí a pessoa ela não se atenta que a placa dela entrou em curto. Tá, tudo bem, né? A placa vai funcionar, vai ligar, vai funcionar. Só que aí a pessoa ela não se atenta que a lavadora dele pode ainda persistir o curto, certo? Pode ainda persistir o curto. Aí o que acontece? Ela vai lá, põe uma placa nova e a placa ou ela queima ou ela fecha um curto aí no componente que é responsável por algum acionamento, certo? Aí pronto, aí chama o técnico, para o técnico resolver. Aí vai ficar mais caro, que o barato sai caro, certo? Então, você que está vendo esse vídeo aí, você que tem uma lavadora, sua placa queimou devido ao excesso de sabão em pó, ou entrou em curto, ou as suas luzes estão piscando, intermitente não para, chame um profissional, tá? Ou você mesmo faz o seguinte, se você tem toda essa habilidade para fazer, olha para ver se não tem nenhuma peça em curto, tá? Para você verificar isso. Como? O que entrou em curto? Qual componente entrou em curto? Mas como assim, professor? Como é que eu vou conseguir olhar se a minha máquina está em curto? Tá, muito simples. Qual peça, né? Qual componente eletrônico que entrou em curto? Foi da eletrobomba? Foi da válvula? Foi da válvula do amaciante? Ou foi outro triac ou outro componente responsável por esse acionamento? Então vamos supor que esse aqui foi o acionamento do triac da eletrobomba, certo? Entrou em curto.
O curto aqui foi severo. Então o que eu vou fazer? Eu vou direto na peça que está em curto. O que ocasionou isso aqui? Um curto, certo? Mas como? Como ocasionou esse curto? De que forma desencadeou esse curto? Triac da eletrobomba. Então eu vou aonde? Vou lá na eletrobomba ver o que aconteceu, certo? Vou lá na eletrobomba ver o que aconteceu. Então o que acontece? Vou lá na eletrobomba, vejo o que aconteceu, se tem algum fio encostado no outro, ou se a própria eletrobomba está molhada, para ver o que aconteceu. Ou, por via de regras, substitui a eletrobomba. Substitui a eletrobomba por uma original, tá? Por que é original? Porque umas tem uns protetores térmicos, tá? É uma espécie de fusível que acontece o quê? Se entrar em curto, a eletrobomba, ela se desliga, tá? Ela não funciona mais. Ela abre um fusível para não queimar a placa, igual queimou essa aqui, tá bom? Então, por isso que a gente recomenda sempre a eletrobomba original, para não ter esse tipo de dor de cabeça aqui, ó, de perder uma placa dessa. Por esse motivo, tá bom? Então, eu ensinei aqui para vocês aqui como proceder, aonde achar o curto e o que fazer nessa situação, tá bom? Se tiver alguma dúvida, eu sei que vai ter, me chame no link, tá? Do WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo, para eu falar para vocês o que vocês devem fazer, tá? Nessa situação, se caso surgir alguma dúvida no que eu disse aqui agora, tá bom, meus queridos? Então esse aqui foi um vídeo aqui, vai ser um vídeo rapidinho, só para complementar, né, o vídeo anterior que eu postei, certo? Na quinta-feira, para que não fique nenhuma dúvida a respeito dessa situação aqui, ó, quando vocês pegarem essa placa, tá? Com aquele excesso de sabão em pó, né? Tem que limpar, evitar colocar sabão em pó ali, por causa que tá danificando as lavadoras mesmo, tá? É o excesso de sabão em pó que tá causando isso aqui, então, querendo ou não, é mau uso, tá, pessoal? Não quer dizer que a lavadora é ruim. Isso quer dizer que é o excesso de sabão em pó que o próprio usuário coloca. Então, é o cuidado que o usuário não tá tendo, tá? Então, isso é mau uso, tá bom? É mau uso dele, certo? Então, aconteceu isso aqui, evita. Se aconteceu isso, evita o sabão em pó, tá bom? Tenta diluir o sabão em pó na água quente, põe nas roupas, mas evita esse dispense, porque esse dispense tá arrebentando as máquinas aí, tá bom, meus queridos? Então é o seguinte, se ficou alguma dúvida, me chame no link do WhatsApp, tá? Na descrição do vídeo que eu vou deixar lá. É só clicar em cima do link que vai cair direto no meu WhatsApp para eu estar conversando com vocês pessoalmente. Tá bom, meus queridos? Meus queridos, muito obrigado, tá? Pela sua disponibilidade. Eu peço desculpas, tá? Pelo vídeo ter travado ali em alguns minutos, tá joia? Eu peço desculpas novamente, tá? Pelo transtorno. Mas eu tô aqui, né? Colocando o vídeo parte 2 para vocês entenderem o que realmente aconteceu, tá bom? Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por você ceder o seu tempo assistindo esse vídeo aqui, muito obrigado a todos os inscritos, um forte abraço para todos vocês, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, valeu, tamo junto!